Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje, com o nosso 9º ano, nós vamos dar continuidade à aula que a gente começou, Na última aula a gente falou um pouco sobre o folclore brasileiro e hoje nós vamos voltar, à história do Brasil, dando continuidade ao governo de Vargas, Então hoje nós vamos estudar sobre o Estado Novo, que é a segunda parte da Era de Vargas, também conhecido como a Terceira República. A aula hoje vai ser um pouquinho longa, para não ter que dividir em duas partes, ia ficar uma muito grande e outra pequenininha, então decidi fazer uma aula um pouquinho maior para poder abordar logo todo o assunto sobre o governo de Vargas e encerrar de uma vez esse capítulo da história do Brasil. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta aos seus professores de história, pode mandar perguntas para mim que eu tento responder, ou então vocês pausam, assistem o vídeo novamente, tá certo? Então, vamos à aula sobre o Estado Novo. Inicialmente, antes de começar o Estado Novo, a gente tem que dar continuidade no que parou, Na última parte em que eu falei sobre a Era Vargas, a gente viu que a intentona comunista, que eram os comunistas, eles tentaram, fazer uma espécie de revolução para tirar Getúlio Vargas do poder. E aproveitando-se disso, aproveitando-se dessas movimentações, dessa intentona comunista, foi criado o Plano Corrêa. O Plano Corrêa, na verdade, foi uma conspiração que foi elaborada por militares brasileiros com a intenção de simular uma revolução judaica comunista aqui no Brasil. Por quê? O governo de Getúlio Vargas estava estimulando o anticomunismo, ou seja, estava estimulando a perseguição a essas pessoas que se diziam comunistas. Então, o estímulo do governo ao anticomunista cresceu desde as revoltas comunistas que houve em 1935. Então, um documento falso, chamado de Plano Corrêa, foi criado pelo integralista Olímpio Mourão Filho e dizia que os comunistas pretendiam promover insurreições no Brasil para tomar o poder, ou seja, eles estavam planejando fazer uma nova revolução. Esse documento foi largamente vinculado em todas as mídias, nos jornais, até mesmo foi dito no programa A Hora do Brasil, que naquela época já era um programa de rádio muito escutado. O Plano Corrêa, ele ensejava a decretação do estado de guerra que seria realizado em 2 de outubro de 1937, com a justificativa de que o país sofreria com a ameaça comunista. Novamente, esse Plano Corrêa foi uma alegação falsa. As principais lideranças comunistas estavam presas. E dentre essas lideranças, a gente destaca Olga Benário e Elisa Berger, que haviam sido até entregues à polícia do Partido Nazista Alemão em Gestapo em 1936. Ou seja, alguns judeus que eram líderes de algum movimento comunista, acabaram sendo entregues para o Partido Nazista. E entre eles tem Olga Benário, que, se vocês quiserem, tem inclusive um filme brasileiro falando sobre a história dela, que é simplesmente maravilhoso. Então, se aproveitando dessa instabilidade política que o país estava passando, Getúlio Vargas referendou a Carta Constitucional elaborada por Francisco Campos. Professor, o que é isso? As palavras ficaram complicadas. Eu explico. Lembra que a Constituição é o documento que rege as leis mais importantes e os direitos e deveres de nós brasileiros? Então, a Constituição de 34,
ela foi considerada como uma Constituição mais rápida, justamente porque de lá para cá, Francisco Campos ele começou a elaborar uma outra Constituição. E quando foi em 1937, Getúlio Vargas anula a Constituição de 34 e dá valor à Constituição de 1937. Essa Constituição, a Constituição de 1937 foi inspirada na Carta Fascista da Polônia, inspirada nos movimentos nazistas de Hitler, também de Salazar de Portugal e também inspirado nas ditaduras de Stalin na União Soviética. E por conta disso, essa Constituição também é conhecida como a Constituição Polaca. Então Getúlio Vargas anula e transfere para essa nova Constituição. O teor desse documento tinha um caráter corporativista e chancelava a centralização da administração política e econômica do país no poder executivo. Ou seja, toda a administração, toda a política, ali seria administrada e centralizada no poder executivo, ou seja, no poder de Getúlio Vargas. E em janeiro de 1938, estava previsto para acontecer novas eleições presidenciais. Porém, novamente se aproveitando da instabilidade política, que estava acontecendo por conta desse plano Correm, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado em 10 de novembro de 1937 e ele desmancha o Congresso Nacional, coloca em vigor a Constituição Polaca, que foi elaborada por Francisco Campos, e desse modo ele inaugura o regime autoritário do Estado Novo, assumindo e continuando como presidente do Brasil. Então nós vamos iniciar o período do Estado Novo. Estado Novo no Brasil, isso porque também existiu o Estado Novo em Portugal, sob a ditadura de Salazar, foi inspirado esse nome na ditadura de Salazar em Portugal. Durou de 1937, quando Getúlio Vargas dá esse golpe militar, até 1945. E ele deve ser considerado no contexto mundial, onde também tem a ascensão de várias ditaduras, como a ditadura de Hitler na Alemanha, de Stalin na União Soviética, de Franco na Espanha e de Salazar em Portugal, entre outros ditadores que existem. Então, esse Estado Novo foi a primeira ditadura que houve no Brasil, aonde Getúlio Vargas mandava sozinho. Então, Getúlio Vargas determinou o encerramento das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Ele mandou fechar tudo. Também ele encerrou todos os partidos, não existiu mais partido político, e todas as organizações civis, que buscavam, como por exemplo os sindicatos de trabalhadores, e deu início então a uma caçada política. E em alguns casos essa caçada política levou à prisão, à tortura e à morte de alguns opositores das pessoas que eram contra o Estado e o poder de Getúlio Vargas. Apesar de ter apoiado o golpe de 1937, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que apoiou Getúlio Vargas a dar esse golpe e continuar no poder, ela foi posta na ilegalidade. Então o presidente disse que quem fazia parte da AIB seria ilegal. E passaram então a ser perseguidos pelo movimento, os poderes militares de Getúlio Vargas. E em 3 de dezembro de 1937, marcando a intensa perseguição política que houve durante todo esse Estado. Então eles passaram a ser perseguidos. Assim que ele assume como presidente, continuar como presidente, ele começa com essa perseguição política.
No período do Estado Novo, a Lei de Segurança Nacional, que foi criada em 1935, né, para poder acabar com aquelas revoluções da intentona comunista, continuou em vigor, só que dessa vez ela ficou mais severa ainda, com mais 2 decretos, um sobre a segurança do Estado, que foi colocado imposto nessa lei em 1938, e o outro sobre crimes militares, que foi posto em 1942, né, sobre a questão das torturas que acontecia no cárcere privado, né? Então eles prendiam esses opositores políticos e chegavam até a torturar eles. E há relatos dessa tortura através de escritoras, como a escritora Pagou, como o guerrilheiro Carlos Marighella, que vai ser muito importante futuramente, né, no período da ditadura militar, e também do próprio escritor Jorge Amado, né? Eles falavam e alguns escreveram sobre essas torturas que aconteciam. No plano político, passou-se então a nomear interventores nos estados, né? Ou seja, Getúlio Vargas passou a nomear presidentes, né, para dominarem cada um do estado, que era a favor do seu governo, enquanto que no espaço cultural, o Estado Novo se caracterizou como um período em que existia a constituição de uma identidade nacional, que era uma meta a ser atingida, ou seja, de se criar a verdadeira identidade brasileira. Então, isso aproveitou o movimento da antropofagia. Lembra que a gente falou do movimento antropofágico, né, da semana de 22? Então ele se aproveitou desse movimento, né, e a antropofagia cultural passou a fundamentar alguns dos aspectos do regime, né, do Estado de Getúlio Vargas, e que associou aos pensadores como Carlos Drummond de Andrade, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e até mesmo Cândido Portinari, né, Villa-Lobos, entre outros artistas, que foi muito valorizado graças a essa característica do Estado Novo. E também houve a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, o IFAM, que foi criado por Mário de Andrade. No regime do Estado Novo, começou também a se consolidar a imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres, símbolo que foi viabilizado graças à criação do DIP em 1939. O DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP, ele tinha por principal função censurar os meios de comunicação. Então o DIP era um órgão de censura, né? Então os jornais não poderiam falar tudo o que quisessem, os artistas não poderiam se expressar de forma livre, né? Não existia essa liberdade de imprensa por conta dessa censura causada pelo DIP. E também o DIP também era responsável por realizar a propaganda do regime varguista, o que a gente pode chamar como populismo, né? Então eles começaram a botar o órgão de propaganda, eles começaram a realizar manifestações cívicas e patrióticas, difundir uma imagem positiva de Getúlio Vargas, né? Eles não apareciam na mídia como Getúlio Vargas era um mau presidente, era um ditador, era um opressor. Só aparecia na mídia que ele era uma pessoa boa, uma pessoa amável, né? Como vocês podem ver nessas imagens que eram distribuídas, né, em um material didático para a educação infantil. Então, na escola já se estudava sobre, né, as feitorias e as coisas boas que ele fazia durante o seu governo e não sobre a parte das perseguições. Dentre as medidas mais importantes do período, estiveram então a criação da Justiça de Trabalho, que foi criada em 1º de maio de 1939, e da consolidação das leis do trabalho, né? Ou seja,
a formação da CLT, né, que são as leis que falam sobre os direitos que nós trabalhadores temos, né, como por exemplo o direito a férias, o direito a um descanso semanal, de só ter 8 horas de trabalho, o direito a um salário mínimo. Então todas essas leis, né, estão presentes dentro da CLT, que foi criada no dia 1º de maio de 1943. Né? Por isso que no dia 1º de maio é considerado o Dia dos Trabalhadores. A CLT unificou, né, toda essa legislação trabalhista que tinha no Brasil até aquele momento e também introduziu novos direitos trabalhistas. A CLT regulamentou questões referentes ao horário de trabalho, a férias, nessas questões que eu já falei anteriormente. Em 1939, né, essa legislação acabou, como vocês podem ver, acabou criando uma forma de legislação contra a sindicalização, né, que acabou se tornando cada vez mais taxativa, né? Então, o que aconteceu? Os sindicatos, eles passaram a ser cada vez mais perseguidos, né, e dissolvidos. Então, em vez de existir vários sindicatos para cada modalidade de trabalho, esses sindicatos foram sendo dissolvidos e sendo feito uma representação sindical única, né? Isso fazia com que a Justiça do Trabalho conseguisse controlar melhor e, além de proibir, né, essa representação dos sindicatos, né, dos trabalhadores, né, eles também faziam com que ficasse mais dificultoso que eles criassem greves, né, se reunissem em greves para pedir melhores condições de trabalho. No modelo político-econômico foi adotado, né, o modelo do nacional desenvolvimentista, né, ou seja, o de se desenvolver principalmente a indústria de base nacional e também a questão de órgãos de administração pública, além da reforma das Forças Armadas. Ou seja, Getúlio Vargas ele começou então a investir na indústria brasileira, né, na questão da administração pública de alguns órgãos, né, a criação de algumas estatais e reformar as Forças Armadas. Vocês estão vendo aí, né, na foto já a construção dos bondinhos, né, que ia levar para subir dos teleféricos, na verdade. Então, assim foram criados, né, para a administração pública, né, o Conselho Nacional do Petróleo e o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, que foi criado em 1938. No que se refere então às Forças Armadas, foi criado o Ministério da Aeronáutica e foi ampliado o efetivo de soldados no Exército. Então, dentre algumas principais indústrias públicas que foi criada durante o Estado Novo, tiveram, primeiro, a Companhia Siderúrgica Nacional, criada em 1941, a Companhia do Vale do Rio Doce, criada em 1942, a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, de 1942, a Companhia Nacional de Alcalis, de 1943, e a Companhia Hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco, de 1945. Durante o projeto nacional, né, desenvolvimentista, também abrangia a expansão populacional, né, para regiões do Centro-Oeste e Norte. E esse projeto ficou conhecido como Marcha para o Oeste. Dessa maneira, né, o que é que eles queriam? Eles queriam então fazer com que que a população se deslocasse para o Centro-Oeste e para regiões do Norte. Então, dessa forma, foram criados novos estados, como o estado do Amapá, do Rio Branco, que depois
passou a se chamar Roraima, o estado de Guaporé, que atualmente é chamado de Rondônia, entre outras. A Marcha para o Oeste pretendia então estimular a formação de cidades, né, a abertura de estradas, as produções agrícolas e pecuárias e implementar uma forma de vida considerada moderna. Outras criações do Estado Novo, né? Tornou-se obrigatória a disciplina de educação moral e cívica na escola, né, que é onde era distribuída aquelas cartilhas que vocês viram. Acredito que alguns professores, né, mais antigos chegaram até essa disciplina, eu mesmo não tive, né, e vocês também não têm mais essa disciplina de moral e cívica. Investiu-se então em escolas de ensino médio, né, para buscar a qualificação da mão de obra. Instituiu um novo valor cambial, né, foi criada a moeda do cruzeiro, né, que são essas notas que vocês estão vendo aí na imagem de vocês. E também foi decretado o Código Penal e o Código de Processo Penal brasileiro, né? Então, foram todas criações do Estado Novo. Como eu falei para vocês, o Brasil, durante o período em que Getúlio Vargas ficou no poder, estourou a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, né, também participou da Segunda Guerra Mundial. O Brasil ele demorou um pouco, né, para entrar na guerra, e somente no ano seguinte à declaração da guerra foi que o Brasil passou a combater no conflito mundial. Por conta dessa demora, tornou-se comum uma expressão entre os brasileiros que dizia: é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir combater nos campos de guerras europeus. Só que, como a gente sabe, em 1945 foi criado a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi composta de 25 mil soldados que foram combater, aliás, foi formada em 1944, que foi combater o fascismo na Itália, né, em meados de 1944, e por conta dessa expressão que se dizia, né, o símbolo da FEB é uma cobra fumando cachimbo. E os soldados brasileiros lutaram na Europa até o término da guerra em 8 de maio de 1945. Só que por conta dessa guerra, com a proximidade da derrota do nazismo, né? Então, defender o regime autoritário de Getúlio Vargas começou a ser inviabilizada, né? Então, por conta que Hitler acabou perdendo a Segunda Guerra Mundial, né? Estava perto de perder a Segunda Guerra Mundial, o governo ditatorial de Getúlio Vargas também começou a sofrer. E foi em 1945 que acabou-se a censura da imprensa, né? Então o DIP foi fechado, foi dada a anistia, né, a alguns presos políticos, né? Então algumas pessoas que eram contra o governo de Getúlio Vargas receberam o perdão e puderam voltar para o Brasil, e começaram a ser criados novos partidos políticos, né? A pressão então sobre Vargas para que a eleição presidencial acontecesse era tamanha que ele acabou decretando o ato adicional, e com essa lei, né, o governo, né, Getúlio Vargas, decretava que dentro de 90 dias seria marcada a data para uma eleição presidencial. Após disso, começou-se a se organizar aqui no país uma nova vida partidária, né, novos partidos políticos, com destaque para 3 deles, né, que é a União Democrática Nacional, a UDN, que é esse primeiro símbolozinho da tocha, o Partido Social Democrático, o PSD, que é esse outro símbolo amarelo, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que é esse Brasil com as cores, né, preto, branco e vermelho. As eleições para presidente da República aconteceram, né, e os deputados federais e senadores foi marcado para o dia 2 de dezembro de 1945. Esses partidos lançaram a candidatura da presidência da República.
a UDN lançou o brigadeiro Eduardo Gomes, que é essa primeira foto que vocês observam, como o candidato que recebeu muito apoio da imprensa. A coligação, ou seja, a união do PTB e do PSD, né, lançou a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, que esse senhorzinho simpático, né, que está sorrindo aí na foto do meio, que ele era do Ministério das Forças Armadas de Getúlio Vargas. Ele pediu a saída do ministério para se candidatar como presidente. E o PCB, né, que é o Partido Comunista Brasileiro, lançou o candidato Iedo Fiuza, que é esse rapazinho que da última foto, que não é lá muito bonitinho. Então, as eleições foram rechaçadas por uma parcela da população, né, porque Getúlio Vargas, devido à campanha do populismo, né, por ser muito popular, agradava muita parte da população. Então, as pessoas queriam que Getúlio Vargas permanecesse no poder. E isso gerou um movimento que ficou conhecido como querenismo, por causa das placas, como vocês podem ver aí na foto, que dizia: queremos Getúlio Vargas, queremos Getúlio Vargas. Né? Então, por conta dessas placas e desse movimento, ficou conhecido como querenismo. Só que o que é que acontece? Em 29 de outubro de 1945, né, o Exército liderou um golpe que retirou Getúlio Vargas do poder, porque ele ficou com medo que essas revoltas, né, esse movimento do querenismo, né, acabasse se transformando em uma revolta para que Getúlio Vargas se continuasse no poder. Então, eles tiram Getúlio Vargas do poder em 29 de outubro de 1945 e quem assume a presidência temporariamente é o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. No entanto, as eleições foram mantidas, como normalmente aconteceu, né, e foi formada uma Assembleia Constituinte para se criar uma nova Constituição. Né? Então, o candidato, o general Eurico Gaspar Dutra, que foi apoiado por Getúlio Vargas, né, saiu vitorioso com 55% dos votos e foi eleito novo presidente do Brasil, e Getúlio Vargas, que havia saído do poder, acabou entrando eleito como deputado federal, assim como também Luiz Carlos Prestes. E então termina-se o regime do Estado Novo, né, com a entrada de Eurico Gaspar Dutra, e inicia-se uma nova fase da política brasileira, conhecida como a Quarta República, que vai de 46 até 64. Bom, terminamos então aí a fase, né, dessa Terceira República e vamos iniciar, né, acabou-se o Estado Novo, com todas as suas características, né, que pode ser considerado como um movimento ditatorial, e iniciou um novo governo, que é o governo de Dutra. Não acabou por aqui, vamos ver um pouquinho sobre como foi o governo de Dutra. Primeiramente, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, organizou-se a redação dessa nova Constituição do Brasil, e essa nova Constituição brasileira foi promulgada, né, em 1946, ou seja, deixa de valer a Constituição Polaca de 37 e começa a valer a de 46, e que ela restabeleceu vários direitos democráticos, né, políticos aos cidadãos que estavam suspensos. O grande destaque a ser realizado sobre os anos do governo de Eurico Gaspar Dutra estão relacionados ao contexto da Guerra Fria. Né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo se divide entre Estados Unidos, né, e União Soviética, né, que é o que é chamado de bipolarização do mundo. E então os Estados Unidos começam a ter grande interesse com o Brasil e de transformar, né, o país, aqui o Brasil, em ter uma grande estratégia. Então, o governo de Dutra se alinha com os Estados Unidos, adotando uma política contrária ao comunismo, né, que a política dos Estados Unidos era do capitalismo. Então, eles aumentam a busca, né, contra os comunistas.
O resultado disso, né, da união com os Estados Unidos, foi o rompimento das relações diplomáticas, né, que o Brasil tinha com a União Soviética, teve o fechamento do PCB, que era o Partido Comunista, né, após o funcionamento do partido ter sido, então, proibido por determinação do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, em 1947. Pouco tempo depois, em janeiro de 1948, houve, então, a candidatura dos políticos eleitos pelo PCB foi cassado. Então, o que acontece? Os políticos do Partido Comunista que haviam conseguido algum cargo político foi cassado por conta dessa união que teve. Essa perseguição aos comunistas justificou uma política intervencionista, na qual o Estado, né, do Estado nos sindicatos dos trabalhadores, né, durante o mandato de Eurico Gaspar Dutra, né, ele interveio diretamente em dezenas de sindicatos de trabalhadores, proibiu o direito de greve de alguns trabalhadores que estavam se sentindo prejudicados e uma vez que ele teve condições de impor, né, aquilo que ele queria fazer. No campo econômico, o governo de Dutra impôs a política de incentivo à importação, ou seja, a comprar produtos fora do Brasil. E isso acabou gerando, então, no esvaziamento dos dinheiros, né, que existia aqui no Brasil, né? O Brasil acabou devendo muito dinheiro para fora, né? Os cofres públicos do Brasil ficaram sem dinheiro e acabou elevando o custo de vida que existia aqui no Brasil. Então, para contornar essa situação, né, essa situação delicada, o governo Dutra impôs o Plano SALT, né, que determinava que o Estado, né, o governo, iria investir em alguns setores públicos que eram considerados como essenciais para o seu desenvolvimento, como a da saúde, a alimentação, o do transporte e da energia, que juntando a primeira letra de cada um vai dar o nome SALT. Em outubro, então, de 1950, foi realizada a eleição presidencial para suceder Eurico Gaspar Dutra. Dutra apoia Cristiano Machado, do PSD, a UDN novamente lança a candidatura de Eduardo Gomes e Getúlio Vargas veio como candidato, né, da coligação do Partido Trabalhista, o PTB, e o Partido Social Progressista, o PSP. Apesar de não assumir, né, de não ter o apoio da mídia, Vargas ele vence essa nova eleição com 48,7% dos votos e assim ele assume novamente o posto de presidente em 31 de janeiro de 1951, sucedendo o mandato do general Eurico Gaspar Dutra. Então Vargas, que é isso aí da foto, assume novamente o governo. E para terminar, vamos ver então algumas características do segundo governo de Vargas. O segundo governo de Vargas é marcado por uma forte crise política por conta, né, do programa SALT, que não se teve tanto investimento, e também de muita tensão social. Isso porque a UDN, né, que era liderada por Carlos Lacerda, começou a criar uma oposição muito grande ao governo de Vargas, né, o que fez com que Vargas não conseguisse governar direito. Essa tensão social, por sua vez, resultou dessa crise política, né, porque os preços dos produtos estavam muito altos e viver no Brasil estava caro, né, e por conta de todos os problemas que a economia brasileira enfrentava. Mas Vargas ele ainda tentou investir no desenvolvimento da indústria brasileira, criando mais duas empresas estatais. A primeira foi o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, e o outro foi a Petrobras e a Eletrobras, para ficarem responsáveis pela a produção de petróleo e energia, respectivamente. Em 23 de agosto, então, o vice-presidente Café Filho, ele rompe com Vargas, né? Café Filho, ele era o vice-presidente, né, de Vargas,
E isso acabou fazendo com que Vargas ficasse um pouco mais isolado. Os militares e a UDN exigiram a renúncia imediata de Vargas do poder. Vargas, eles criaram então um manifesto que ficou conhecido como Manifesto à Nação, que foi entregue a Vargas no dia 24 de agosto de 1954. Então, Vargas teria que decidir se iria deixar o poder ou não. E essas revoltas populares, essas revoltas sociais inflamadas por Carlos Lacerda, aumentou ainda mais quando tentaram matar ele, uma tentativa de matar Carlos Lacerda. Então isso fez com que muitas classes e muitos políticos se revoltassem contra Vargas. Então, no mesmo dia em que ele recebe esse manifesto, ele entra no seu quarto, localizado no Palácio do Catete, e comete suicídio atirando contra o próprio peito. Vargas vai, então, se mata atirando no seu coração. Antes dele se matar, Vargas deixa uma carta, um testamento, que foi redigida por ele mesmo, que defendia o que ele fez durante o seu governo, e a sua morte acabou então gerando uma reação na população, que ficou muito comovida por ele dar a sua vida, e isso acabou fazendo com que eles fossem às ruas protestar contra a UDN e Carlos Lacerda. A comoção do povo, por conta do suicídio, foi tão grande, que eles colocaram então como opositores o povo do governo, ou seja, Carlos Lacerda, foi expulso do Brasil, ele teve que fugir do país, por conta dessa oposição, e a embaixada americana foi atacada, Com o suicídio de Vargas, quem assume o poder é o seu vice, Café Filho. Bom, a aula de hoje termina por aqui. Fico muito grato pela presença de vocês. Peço desculpa por essa aula ser um pouco longa, mas eu preferi fazer ela mais longa para poder encerrar de uma vez sobre Getúlio Vargas. E para terminar, eu queria trazer uma frase que está presente no testamento de Getúlio Vargas, que ele escreveu na carta de suicídio, em que ele diz, observem aí na imagem: nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas, que nasceu em 1888 e morreu em 1954. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.